Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a saúde parapsíquica dentro da autoconscienciometrologia. É a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou a qualidade entre o organismo humano e o holopensene da pessoa com boa disposição e completo bem-estar quanto ao autoparapsiquismo. De modo que é a saúde parapsíquica. O atestado de saúde, o atestado de sanidade, os planos de saúde, os serviços de saúde, as unidades de saúde, o centro de saúde, a casa de saúde, a saúde pública. Agora, a saúde paraperceptiva, a manutenção da saúde parapsíquica, a saúde parapsíquica na adolescência, na terceira idade, a educação pessoal das parapercepções, a inteligência parapsíquica. Agora, no fim nós falamos aqui, a saúde parapsíquica é a condição mais evoluída entre todas as modalidades de saúde da consciência, tendo em vista o retorno inevitável para a procedência pessoal após a dessoma. Você vive satisfeito com o próprio parapsiquismo? Você confia na própria sinalética, energética e parapsíquica? Olha, aqui é diferente da outra saúde que nós falamos, que a outra saúde emocional afeta todo mundo. Essa aqui nós já estamos falando que essa é, entre todas as modalidades de saúde, aquela que talvez seja mais evoluída. Por quê? Ela transcende a matéria, ela transcende essa dimensão. Você precisa do parapsiquismo para a eternidade. De modo que é muito sério. Agora, uma saúde do corpo, você precisa para essa vida. Agora, esse aqui é o verbete 1138, tem 3 páginas, 38 logias ou sessões mais sérias, e tem 4 máximas. A palavra psíquicos, em grego, aí está escrito errado, no lugar do H e do segundo aí, é um K. É o segundo K. Agora, aqui nós temos aqui umas perguntas, mas eu queria saber, já está no ar, não? Está indo? Tá? Posso então responder? Então nós entramos no ar. Tom, 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 tom. Estamos on the air, tá certo? Há algum tempo venho sentindo um incômodo nas costas que não chega a ser dor e coça. Isso pode ser proveniente de fatores emocionais? Pode ser de fatores emocionais, mas é bom examinar você do ponto de vista da pele. Costa é uma coisa que já não tem olho atrás, é preciso examinar. Alguém vê isso com calma. Outra coisa, isso pode ser um processo, uma picada de bicho pode dar coceira na pessoa por muito tempo. E pode criar problema também na pele. Agora, isso tudo tem que ser visto. Tem que ser examinado. É um processo dermatológico antes de mais nada, para ver. Agora, depois tem que examinar se é um processo de coluna, se é alguma coisa nesse sentido. Porque esse problema de incômodo, isso pode ser dor, pode ser coceira, pode ser uma dor reflexa, pode ser uma opção de coisa junto. Faz 5 meses que iniciei o trabalho com o EV diariamente e venho percebendo mudanças no curso de minha vida. Há um quadro de melhora significativa em relação à saúde, ao trabalho e aos relacionamentos. Minha frustração é não conseguir exteriorizar esse estado de equilíbrio e energização para outras pessoas. Como posso melhorar minha qualificação no processo de ajuda energética aos outros? Muito fácil. Começa a estudar o que é a TENEPS. A TENEPS vai levar você para isso. E você dominando bem o EV, você vai ser um veterano em pouco tempo da TENEPS. Como você vê a condição ambígua, alternante de amparo e assédio sobre uma consciência? Observação, excluindo a bipolaridade. Sim, o problema todo é o seguinte, a vida precisa disso. A pessoa tem que ser bem, vamos dizer, receber bem as intrusões para ela começar a ajudar os outros. A parte de fora, ou seja, centripetamente,
tem que mexer na parte interna da consciência para ela poder ver que existem os outros e ela começar a ajudar os outros. De modo que essa condição ambígua de amparo, assédio, isso faz parte para a eternidade se a pessoa está aqui. Essa dimensão exige isso. Ela precisa do amparo e precisa do assédio. Agora, o problema todo é que nós precisamos de ter o assédio autoconsciente e procurar ser assistente e não assistido. É levar a escola à frente do hospital. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a interferência da monogamia e da poligamia na saúde parapsíquica do projetor e sua relação com fantasias sexuais poligâmicas consentidas mutuamente pelo casal. Até onde a prática das fantasias sexuais do casal é prejudicial ou benéfica à evolução da dupla. Olha, vamos falar tudo fria, nua e cruamente. A situação toda é o seguinte: a vida precisa de monogamia. A dupla evolutiva só caminha com a monogamia real. Poligamia é o caminho do retrocesso e da baratrosfera. Seja com fantasia ou sem fantasia, na prática ou na teoria. Se a pessoa pensa nisso, ela não tem segurança sexual, afetiva, emocional. Se ela não tem, ela tem intrusão. Ela vai passar por isso. Ela vai receber cargas de energia negativa o tempo todo e vai ter, então, condições posteriores negativas cada vez mais. O processo é monogamia. Poligamia é besteira. Não é por aí. Isso é coisa de bicho. É de gente que ainda não tem o domínio sobre o processo emocional, afetivo e sexual. Gente, aqui teve uma pessoa aí, ó, dos teletertulianos, que teve me perguntando sobre o Heidegger. Então eu hoje trouxe aqui, ó, para responder para essa pessoa com mais detalhes. Então aqui está a melhor biografia que eu já vi sobre o Heidegger. É do Rüdiger Safransky. Então ele escreveu: Heidegger, o mestre da Alemanha entre o bem e o mal. A Geração Editorial publicou esse livro em 2005. É um livrão, agora muito sério, muito bem escrito, através principalmente das cartas que tinham efeito sobre o Heidegger e as coisas todas dele. Agora, é interessante todo o que ele fala, do ponto de vista aqui, o autor aí da biografia, o que é que fala do Heidegger, do ponto de vista da vida dele em si, e também da análise da filosofia ou das poesias dele. O problema todo é o seguinte: no dia 1º de maio de 1933, ele se filiou ao Partido Nazista. No dia 27 de maio, o primeiro discurso como reitor, ele fez aparições em Leipzig, em Heidelberg, em Tübingen, para fazer propaganda partidária. O homem era do Partido Comunista, nazista, sim. E outra coisa, ele nunca se pronunciou corretamente. Eu mesmo já escrevi sobre o Heidegger, dizendo que tem a síndrome do Heidegger, que é aquela pessoa que não fez retratação, é a anti-retratação. Ele nunca falou dos erros dele, morreu desse jeito. Agora, ele era muito superficial e boboca. Ele tinha cartaz que, na Alemanha, nós temos que lembrar o seguinte: o povo gostava de gente que falava bem, e ele era um bom orador, tinha uma boa força presencial, etc. Ele impressionava o povo, tinha bom protagonismo. Mas em matéria de ideia, era zero à esquerda, a meu ver. Foi por isso que eu falei que não interessa, ele é muito superficial. Agora, ó, ele começou como filósofo católico, e praticamente ele acabou como filósofo católico. Por quê? Na hora de morrer com as coisas todas, ele pediu que fizesse enterro dele, tudo, com o negócio da igreja, aquela coisa toda, as bobagens todas. O problema da religião. Ele mesmo está falando aqui, ó, sobre esse aspecto, ele fala direitinho. Pediu enterro religioso e que o Welt falasse na sua sepultura. E outra coisa, ele era tão assim, primário em certas coisas, que no fim da vida ele voltou para a terra natal dele. Eu já expliquei isso aí há muitos anos. Quando a pessoa faz isso, que o problema da regressão é porque
a visão dela é curta, ela é bitolada. Agora, ele tinha isso tudo. Uma outra coisa, no fim da vida dele, ele estava bem lúcido, estão falando aqui. Ele morreu com 86 anos. Agora, ele sempre pegava a água benta e dobrava o joelho quando chegava lá nas coisas lá da terra dele. De modo que tem muita coisa dele. Agora, que ele participou do nazismo, ele participou, depois ele tirou. Agora, que boboca. Ele ficou, aqui está falando que ele ficou fascinado pelo Hitler, igual a maioria do povo lá. Isso começou em 1933. Agora, depois, ele não tirou o corpo fora disso igual os outros, ele não foi embora da Alemanha. A namorada dele, que era a verdadeira paixão dele na vida inteira, e a dona também dava muita atenção para ele, o nome dela é Hannah Arendt. Você já deve ter ouvido falar nela, que ela é muito falada também. Ela foi discípula, aluna dele, e estudou muito, mas ela era muito inteligente, era bem mais inteligente que ele. Agora, o que é que se passa? E ela não mostrava essa inteligência. O dia, ela era filósofa, o dia porque ela estudou com ele. Agora, depois, e ajudou demais a vida dele toda, até lá pelos 80 anos. Ela morreu mais cedo, ela morreu em 1975. Foi alguns anos antes dele. Agora, o que se passa? A Hannah Arendt, ela, o que é que tinha com ela? Ela tapeava um pouco o nosso amigo. Vocês têm uma ideia? Aqui ele mesmo explica isso. Eu já sabia disso, já tinha lido muita coisa disso. As observações de Hannah Arendt, em 1950, em sua primeira visita à Alemanha depois da guerra, ela descreve como as pessoas se movem entre os escombros e voltam a escrever os cartões postais de igrejas e praças, edifícios públicos e pontes que nem existem mais. Quer dizer, o povo está tudo psicótico. Agora, isso é na Alemanha. Agora, aqui tem um lugar que fala sobre a situação dela. Deixa eu ver onde que está. Que fala como é que ela fazia com ele. Ela sempre ajudava o homem, mas não falava as verdades, só ajudava naquilo que precisava. Agora, o dia que ela deu um livro dela, que ela tinha muito cartaz, depois ela começou a ser mais autora do que ele, e fora de lá, porque ela era judia, e ele era alemão, entende? Agora, o que se passa? Com isso, então, o dia que ela deu um livro para ele, livro dela, tudo, aí caiu tudo. O negócio todo feio contra ela. Enquanto ela bancou a boba, tudo deu certo. Aqui, ó, eu vou ler para vocês um pedaço. Pela primeira vez no inverno passado, isso aqui é ela falando, eu lhe mandei um dos meus livros. Sei que para ele é insuportável que meu nome apareça publicamente, que eu escreva livros, etc. A vida toda eu fingi um pouquinho diante dele, sempre fazendo de conta que nada disso existia e que eu, por assim dizer, mal sabia contar até 3, a não ser interpretando as coisas dele. Assim, ele ficava contente de ver que eu sabia contar até 3, talvez até 4. Mas, de repente, eu me cansei de fingir e levei um soco no nariz. Por um momento senti muita raiva, mas agora não mais. Antes, penso que, de alguma forma, eu mereci. Tanto que, por ter fingido, quanto por, de repente, parar com aquele jogo. Ela é muito inteligente, essa mulher era muito inteligente, muito mais do que ele, e foi aluna dele. Agora, aqui, eles falam que eles queriam formar um triângulo amoroso, entre ela, a Arendt, a mulher dele, que era Elfriede, e ele. Mas a mulher, Elfriede, que era alemã, era muito brava contra ela. Então, andaram brigando muito. Agora, no fim, elas estavam mais ou menos em paz. Porque aí a Ana já estava casada, apareceu com o marido. Então, os dois casais conversavam, saía bem. Mas agora, tudo indica que foi o maior amor da vida dele, foi essa a Arendt. E essa Ana gostava muito dele, porque até no fim da vida, ela ajudou tudo. Olhava os livros dele, as publicações, as coisas todas. Então, é um negócio sério. Agora, esse livro aqui é muito esclarecedor sobre isso. É interessante. Agora, uma coisa engraçada é que lá havia aquele negócio dos livros, né? A visita deixava uma impressão no livro. É aquilo que eu falo, por exemplo, do meu amigo lá. Então, isso aí era muito comum nessa época, tal. Então, eles falam disso tudo aqui com esses autores todos mais ou menos conhecidos da época. Agora, ele era muito boboca. Ele era muito mais artista do que propriamente filósofo.
Agora, ele sente, por exemplo, numa certa época do movimento, que em sua terra se instalam os primeiros campos de concentração. Os estudantes judeus estão sendo brutalmente atacados e se distribui na cidade as primeiras listas de proscritos. E ele nem ligou para isso. Quer dizer, o cara não era boa coisa, não. Não é do jeito. Por isso que o povo fala que ele era bem nazista mesmo. É bobagem. Eles quiseram melhorar, mas a imagem dele nunca eles conseguiram melhorar. Então, a pessoa que está falando do Heidegger, é bom saber. Qualquer coisa, leia esse livro. É a melhor biografia de tudo que eu vi. Agora, baseada a maioria nos documentos que havia, que esse homem estudou demais, o Safransky. Ele estudou muito, pegou tudo quanto era carta que dizia da época, ele pegou a coisa. O livro é muito bem escrito, é muito claro, o cara não é bobo, ele vai direto aos finalmente, estilo, tipo jornalístico, mas muito bem feito. Agora, ele analisa todo o processo das ideias filosóficas dele. Agora, o que eu quero dizer para vocês, existem dois princípios meus a respeito desse negócio de filosofia, que eu acho que aqui talvez fosse o caso de falar. Isso é a minha opinião. Poeta, o que é ser o poeta para mim? Poeta é aquele criador de poesias através, no caso, criador de filosofias, através de versos. Quer dizer, então, a escrita em verso. Isso é o poeta. Agora, filósofo é o criador de poesias, entende? Através das filosofias por extenso, ou seja, em prosa. Essa é a verdade. Porque esses, às vezes, os poetas, eles escrevem mais claro dentro da imaginação deles do que os filósofos que embananam tudo. De modo que esse cara era mais um poeta, coitado, mas que devido à emoção ele ficou perturbado e muita coisa ele não fez do jeito que devia. Ele não dava muito valor para essas coisas. E outra coisa, ele não viu o alcance da história. Agora, outra coisa, eles pegam sempre na filosofia uma coisa bem sutil e quer falar 10 anos sobre aquela sutileza desse tamanhozinho. Sendo que tem milhões de coisas em torno, eles não entram, só fica naquilo. Arranja um jeito de mudar a palavra, vai daqui para ali, cita o outro, cita 100, cita 200. Quer dizer, uma besteirada danada. Agora, veja, toda vez que a gente entra para ler esses caras, a gente vê isso. Agora, esse aí, coitado, ficou manchado, estigmatizado pro resto da vida com esse negócio do Partido Comunista. Partido nazista. Ele, como reitor, ele atuava como nazista. Não, eles tiraram ele da reitoria, e isso aí foi um estigma para ele pro resto da vida. Aí está falando tudo no livro. Aí dá a cronologia, o timeline da vida dele, das coisas todas. É alemão nazista e gostava de uma judia, né? Ele era doido por ela. A verdade nua e crua é essa. Eles brigaram várias vezes, fizeram reconciliação, ele casado, depois ela casou, o negócio tudo assim. Agora, é coisa mesmo assim, a parte intelectual é que pegava os dois. Mas era uma parte intelectual assim de poeta, né? É muita processo artístico, muita literatura boba de filosofia. É difícil isso aí. Você não vê nada, você espreme assim, ó, não dá nada. Por exemplo, ele, coitado, ele, segundo eles acham, ele entrou no partido nazista porque achava que essa revolução ia afirmar a filosofia dele. Sendo que a filosofia dele, ele nunca falou nada. Ele falava muito do Dasein. Esse Dasein seria o abertismo da personalidade. Do jeito que eu falo aqui, o abertismo consciencial. Então ele achava que aquilo tudo lá poderia melhorar o processo dele. Mas a verdade é que não fez nada. Não teve nada disso, e a coisa deu tudo para trás. Outra coisa, tem um lugar que aí ele está falando, que ele ficou apaixonado até pelas mãos do Hitler, de falar. Quer dizer, um meninão. Ele era muito superficial. Agora aqui, em estrangeirismologia, o check-up ou exame de saúde periódico. Existe algumas técnicas para avaliar a saúde parapsíquica que se entraria nesse check-up, exame, EV e TENEPS, EV, TENEPS, arco voltaico, dinâmicas, curso,
assistência, e sair do corpo, e que mais? Para-tapo na para-cara, não é isso? O que for possível fazer nesse sentido é que seria ideal. Qual a sua percepção da psiquiatra Nise da Silveira? Ela era maior, né? Fazia uma opção de coisa, e Vivian, ela fez um bom trabalho para ver o processo da esquizofrenia no Brasil. É o máximo. É bom ler e saber tudo que ela fez. É interessante. Aquele filme da Lista de Schindler, que é baseado em fatos reais, tinha um nazista lá que matava, no campo de concentração, matava um monte de judeu e se apaixonou por uma judia. Quer dizer, sim, mas ele tem um monte. Mas, e aqueles nazistas mais bravos, que era casado com mulheres que era meia judia? Eles não falam nisso. Eles sepultavam aquela mordaça, que se falasse, sujava toda a ficha dele. E estava cheio de oficiais. Agora, gente, não existe racismo nem raça. Isso é besteira. Existe etnia. Etnia, no caso que a gente fala aqui, é a genética. Ninguém escapa da genética. Existe uma árvore genealógica. Isso tem, é etnia. Mas agora, raça não. Todo mundo é igual. Esse negócio de cor, de tamanho, e outras coisas, mas não tem nada. Lógico, agora, a coisa mais séria que tem, homem e mulher, tudo é igual. É o corpo que se manifesta diferente. Só isso, por causa do processo hormonal. E tinha muitos oficiais lá com sangue judeu, no meio dos nazistas lá, tudo, que eles esconderam também, que tinha mistura de judeu. Tinha, mas todo mundo sabe aí. Agora, o problema todo hoje, isso tudo já veio a furo, está bem claro, né? Agora, o problema duro é que vocês sabem, uma das coisas da Hannah Arendt, que ela é fora de série, que era realista, é o seguinte: ela meteu o pau para liquidar com o Eichmann. Vocês sabem, na ocasião, ela foi uma das relatoras do processo, do Eichmann. Agora, o que se passa? Lá, ela colocou que tinha um monte de judeu que estava ajudando a deportação dos judeus. Judeu se mexeu com dinheiro, ele esquece se ele é judeu. Ele vê primeiro o dinheiro, depois ele pensa no judaísmo. Uma boa parte desse povo é isso. Agora, a Hannah Arendt, que era judia, falou isso tudo. Por isso que eu falo, essa mulher tinha muito valor. Agora, era boboca, porque já no fim da vida dela, ela visitou eles lá, e a Elfriede, que era a mulher do Heidegger, tinha depois, durante vários dias, que estava abanando dentro de casa para sair a fumaça do cigarro dela, que fumava sem parar. Quer dizer, tinha uma opção de bobagem também, a Hannah Arendt, entende? Professor? Isso, eles não gostavam lá na casa do Heidegger, do fumo dela. O senhor pode repetir o autor, por favor? O autor é Rudiger, é R-U-D-I-G-E-R. Rudiger. No caso é Rudiger. Agora, Safransky, do jeito que pronuncia, com KY no fim, com S. Safransky. Agora, o nome é Heidegger. Heidegger é com 2 G, você sabe, né? GG. Né? Valdo, na letra A, Sim. você falou da pessoa que volta para a terra natal no final da vida. Por que isso seria sinônimo de infantilidade? Eu não entendi o que você falou. Você falou da pessoa que volta para a terra natal lá no final da vida. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: existe um princípio que isso vem da antiguidade, para quem entende o processo de parapsiquismo, devido ao processo da energia, holopensene e o corpo, que é o seguinte: no mesmo corpo você deve sempre ir à frente, nunca retroceder. A hora que a pessoa ela estagna, ela para, ela já está regredindo, porque a consciência não para. Então, se a pessoa regride de onde ela veio, é uma regressão, essa volta, esse retorno. Então, todo mundo que chega no fim da vida e ele volta para a terra dele, é gente de cabecinha curta do ponto de vista evolutivo. Isso aí não tem jeito da gente ajudar a pessoa. Não tem. E ele voltou, quer dizer, ele apelou, jogou a toalha, alguma coisa. Outra coisa, voltou para a igreja, um negócio no fim da vida, quer dizer, virou um menino. Agora, eu deixaria que eles falassem, não, mas ele já estava bem, já senil, ou qualquer coisa. Não. O autor aí está falando que ele estava bem lúcido, sabendo de tudo, discutindo, querendo saber das novidades, tudo bem lúcido. Estava não. Com mais de 80 anos, mas com muita lucidez. Você sabe, eu já vi gente com mais de 90 anos com uma lucidez extraordinária. Então, isso tudo tem.
Não, mas ele tinha uma força presencial muito grande. É um dos pontos altos dos trafores dele, era a força presencial. Agora, olha, ele empolgou aquele povo todo na Alemanha e fora da Alemanha. Agora, ó, esse povo todo eu não dou valor por uma coisa muito simples, baseado na minha vida e nos meus fatos. Falando franco para vocês, consciência vai consciência, tá certo? Eu nunca entrei para defender minhas ideias na academia nem na universidade. Eu criei a minha academia e criei a minha universidade. O Losch mesmo já falou que desde a minha infância eles falavam sobre isso. Isso aí vem das minhas vidas anteriores. Eu, por exemplo, né, em criança, não tinha um negócio, para arranjar um negócio, eu criava o negócio. Uma coisa é você criar um negócio desde a estaca zero. Outra coisa é você fazer um negócio que já existe. Eu não faço o negócio que já existe. Eu saí da universidade para criar a minha universidade. São vocês. Aqui. O que é isso aqui? Gente, isso aí eu engulo esse povo todo. Não venha discutir comigo que não adianta. A minha autoridade moral é maior do que a deles. Agora, você vai falar assim, não, mas você não tem a mesma força que eles expandiram isso, foram para muito lugar, publicaram os livros, foi best-seller, o povo debatia. Eu estou debatendo do mesmo jeito. Aqui está falando que teve um deles aí, parece que foi o Karl Jasper, um dia ele foi falar que tinha 1000 pessoas atendendo ele. Isso não quer dizer nada, um dia desse aqui nós não falamos para 1100, besteira. Então veja, isso eu considero uma das coisas mais sérias que tem. Agora estou falando para vocês porque eu tenho que lembrar vocês que eu sou cobaia aqui. Eu tenho que falar o que é dos meus esforços também. Eu não posso estar falando só das minhas besteiras, dos meus trafares. Eu tenho que falar o que eu sou diferente dos outros, naquilo que eu sou mesmo, do ponto de vista humano. Veja, eu criei o nosso negócio. Tudo. Da estaca zero. Quem é desses filósofos que criou isso? Tem nenhum. Todos eles criavam a escola de Frankfurt, não sei o que é o circo de Viena, não sei o que é isso assim, tudo, ó, ia na onda daquele, está na garupa, tudo no vácuo dos outros e daquilo que é existente. Eu não, eu saí de tudo isso para fazer o meu caminho. Vocês estão começando a entender, não? Saí do espiritismo, saí da ciência convencional, saí da profissão propriamente dita dentro da minha medicina para entrar nisso. Vocês estão entendendo a diferença? Então veja, é isso que vocês têm que pensar, o que vocês estão fazendo na vida. É isso aí que esses filósofos, esses autores, esse povo todo precisa de entrar. Todo mundo está indo no vácuo de alguém, ou de alguma coisa, daquilo que já está criado. E eu não fiz isso. Escuta, a hora que eu começo a trabalhar na minha própria casa, que é um negócio negativo, porque eu recebi 65 pessoas, todo sábado em casa, tinha que segurar uma barra terrível. Tudo para quê? Para começar a mostrar. A hora que eu faço uns livrinhos iniciais, projeções da consciência, por exemplo, depois uns manuais, que é para debulhar aquela ideia de coisa que eu precisava de fazer mais, para depois o povo não estar reclamando, porque se eu começasse com cada calhamaço desse, todo mundo ia achar que eu era doido. E eu não teria ambiente. Então, primeiro você faz a sua massa crítica, até você arranjar sua freguesia, sua clientela. Vocês estão entendendo bem? Então veja, a hora que vai comparar a vida nossa da conscienciologia com esse povo, não dá nem para chegar perto. Vocês estão começando a entender? Mabel, aquilo que nós estávamos conversando, eu estou fazendo um complemento para esclarecer mais o assunto. Agora veja, eu sou obrigado agora a confessar, eu estou falando que sou eu, porque eu é que apareço, mas não sou eu, tá certo? Isso aí é um conjunto, eu sou uma mini peça dentro do macromecanismo assistencial. Então veja, é esse mecanismo, esse maxi-mecanismo é que fez isso tudo. O mérito não é meu. Agora, eu estou na frente porque eu não sou burro. O único mérito que eu tenho é que eu sou consciente disso. Esse cara não tinha consciência de nada, Fica falando em morte, em isso e aquilo, que não sei o quê. Perde muito tempo. É mais uma vida de repetição de auto-mimese. Quer dizer, não adianta nada isso. Então, vocês estudando a sua filosofia aí, ó, o seu ninho aí de grandes sábios, a gente tem que lembrar isso aí é muito relativo. A maior sabedoria, quem tem, é o maxi-mecanismo interassistencial multidimensional. Mas aí é que é o X, por isso que aqueles também não faz isso.
Agora, outra coisa, eles são aglutinadores, mas aglutinadores para as coisinhas dele, as Aqui coisas são não saem bem- daquilo. Agora, geralmente, que nem se falou, tratam de um assunto. Tem um que tem não sei quantos livros Agora, sobre vamos método. ver se eles não têm o rabo muito preso, quando é que eles vão poder fazer o curso intermissivo, é isso que eu desejo. Mas, Eu falo muito neles para ver se a gente ajuda, né? mas relativamente, de qualquer forma, essa gente, no fim, Um dos vai caras que pro tem curso. ajudado muito esses alemães que eu tenho falado aqui é o grego. Mas também é um passo para eles terem curso intermissivo, apesar de todas as besteiras. Não, mas não é fácil isso aí, não. Não, ele A gente não esse sabe Heidegger como é não. que foi a vida dele. O Heidegger As não. reflexões foram negativas. Outra coisa, ele não se desfez disso. Falando em geral, o Depois Heidegger, teve aquele Günter Grass, ele também teve nessa época aí das coisas. E o Günter Grass fez o romance, os livros dele, e depois confessou que ele também tinha participado do processo nazista. O negócio não é fácil. agora, se Esse Grass foi até contra certas coisas dele, do Heidegger. Então, veja, como é que é possível. No entanto, os dois foram nazistas. se falou de regressão, ele voltou para o sul da Alemanha, numa cidadezinha, ele era de origem camponesa. Quer dizer, aí Isso. põe regressão nisso. Não, mas lá ele se sentia bem, porque ele lembrava da infância dele, via o lugar que tinha, a cadeira que ele sentava, o outro que vinha. Ele está falando tudo isso aí. Tem tudo lá. Agora, ó, eu conheço um monte de gente. Eu já contei aqui o caso de dois amigos meus da infância que eram alto nível lá no Rio de Janeiro, uma das maiores instituições do Brasil. Eles estavam se aposentando e estavam voltando para Monte Carmelo. Eu virei para ele e falei assim, vocês vão aguentar morar lá? Teve um deles que parece que saiu logo, não ficou lá. Mas veja, isso é que é o retorno a Penates, a volta a Penates. Está entendendo? Aquilo que eu já expliquei aí, a gente já fiz até verbete falando dessas coisas. Então, isso aí não é o ideal. Eu estou tentando expor a vocês, mesmo quando eu pareço cabotino, o que é o processo evolutivo multidimensional. A minha missão aqui, o meu trabalho, a minha tarefa, é passar para vocês o processo multidimensional, o máximo que eu sei, para ajudar vocês na sua vida aí. Então, isso aí é uma das coisas sérias. Eu não estou querendo me defender a hora que eu falo que eu criei isso, que criei aquilo, não. É para vocês entenderem o que é o processo multidimensional. Se eu não tivesse parapsiquismo, nada disso teria sido feito. Vamos entender bem isso. Eu sou consciente disso. Mas agora, a coisa mais séria comigo é que eu sou consciente disso para poder falar para vocês. Se eu não tivesse essa lucidez para falar uma coisa dessa, não daria para falar. Eu não teria nem oportunidade, nem o modo de falar, nem autoridade para poder falar. Agora eu falo, baseado em fatos e para fatos, a verdade é essa. Mas, Rosa, o que você queria, Rosa? Professor, é nesse contexto, né, analisando esses grandes filósofos, grandes personalidades, né, muito inteligentes, podemos até dizer que poderiam ter tido bastante inteligência evolutiva, não intelectual, Ele é né? considerado, na época, o maior sábio da Alemanha, em matéria de filosofia, o Heidegger. Bastante inteligência intelectual, mas o senhor fala o seguinte, que o senhor coloca, vamos torcer para que eles possam ingressar no curso intermissivo. Que há uns poréns, mas, todavia, contudo. O pré-requisito maior seria a cosmoética, né? Para a entrada no curso intermissivo, né? Então, não basta... Não. E a gente não vê que, por exemplo, você não vê nenhum desses professores que ele gostava de fazer conferência. Falava para um monte de gente, o tempo todo, gostava da universidade, gostava daquilo, gostava de dirigir a administração. Mas você não vê nada deles falarem em processo assistencial. Ele só fala nele, ou no ponto de vista dele, na filosofia dele. Tudo é um egão maior do que a universidade. Você vê tudo aí, nas coisas todas, tudo indireto. Agora, outra coisa que eles eram boboca, que eu quero lembrar mais uma vez, que é bom vocês saberem. Esse aí também era boboca. E a Hannah Arendt também. Eles eram demais epistelógrafos, escreviam muita carta, muita besteira.
Agora, tudo indica que esse povo, quando faz isso, é porque eles querem defender a autobiografia deles. Eles escrevem a carta, porque praticamente essa biografia foi baseada nas cartas que o cara fez e outros fizeram a respeito. Aquilo que eles descreveram, onde ele apareceu. Entende como? Ele estava sempre nas manchetes, ficou fácil de levantar a vida do homem. Pois é, mas eu sou contra o negócio de carta, porque eu já tive muito trauma em vidas anteriores com carta. Não sou besta. Gente, a gente cai no mata-burro uma vez. Se você cai a segunda, você é sub-humano. Se caiu a terceira, aí não se comenta mais. Você não existe. Não é assim que é o negócio? Professor, ainda concluindo, ainda que ele tenha, né, que a pessoa, a Consim ou o Consciex tenha a inteligência intelectiva, que ele tenha uma boa dosagem de interassistencialidade, mas tem que ter uma boa dosagem de cosmoética. Não, o problema é né? esse, é ver também qual é o saldo da ficha. Entende? Por exemplo, uma porção desses autores, eles trabalharam mais do que o próprio Heidegger. Mesmo filósofos foram melhor. O próprio autor reconhece isso aqui. Eu teria que mostrar para vocês com calma. Teria que procurar. Agora, isso é um fato. Eles comparam certas coisas. Mas eu teria que mostrar aqui onde é que está. Por exemplo, Schopenhauer, que eu já fiz também apreciação dele aqui. O homem era muito materialista, uma porção de coisa. Mas o Schopenhauer mesmo escreveu coisa que ele, o Heidegger, não escreveu. E o autor da biografia aqui está falando umas coisas dessas. O problema é que tem que achar aqui onde é que está isso. Eu tenho muita coisa marcada, mas não está tudo assim. Mas o caso todo é o seguinte. Aqui. Pelo fim, porque esse autor aqui conhece muito Schopenhauer, porque ele fez biografia de vários desses caras da Alemanha, inclusive Schopenhauer. Pelo fim de sua vida, Arthur Schopenhauer dissera certa vez: a humanidade aprendeu comigo algumas coisas que não esquecerá. Tinha personalidade, o cara sabia o que era, estava muito senhor de si na história, né? Agora aqui, não se conhece uma expressão dessas de Heidegger. Isso é o biógrafo. Ele não criou uma filosofia construtiva, no sentido de uma visão de mundo ou de uma doutrina moral. A paixão de Heidegger era indagar e não responder. Mas veja, mas ele indagava mesmo assim com perna quebrada, porque não ficava claro, o povo não entendia a maioria das coisas dele. Ele não sabia expor o negócio, ele era bom como histrionista, você está entendendo? Histriônico, mas ele não traduzia as coisas. Agora, essa aqui do Schopenhauer, clique em algum assunto, não é isso? Vocês veem que o cara não é bobo, esse Safransky não é nada bobo. Eu ainda não vi os outros livros dele, não, eu nunca vi. Mas ele escreveu, vocês têm uma ideia? Ele escreveu, é autor também de Schopenhauer e Os Anos Selvagens da Filosofia e Nietzsche, Biografia de uma Tragédia. Foi tudo publicado aí em português. Esse do Schopenhauer, eu vou ver se eu vejo, vê se você olha esse para mim. É a Geração Editorial Schopenhauer e Safransky. Valdo, a biografia do Schopenhauer. Valdo, no ar, Sim. lá no final. Aqui. É possível que o Heidegger tenha sido algum filósofo da Igreja Católica no passado? Ah, foi. Porque ele começou lá com essas coisas todas e voltou depois. Mexia com água benta, ficava ajoelhado, aquele negócio todo, no fim da vida. Está na cara. Isso aí é uma lavagem cerebral violenta, não sai fácil. E outra coisa, a Igreja Católica já tem mais de um milênio e meio, né? Mas um dos que ajudaram a afirmar a parte da escolástica, da filosofia católica, o senhor acha? Alguma coisa ele deve ter mexido. Você vê que tem uma opção do povo da Igreja Católica na Alemanha. Ó. Você não está vendo que esse cara atual Papa de lá, com esse negócio todo? Agora, ó, vocês sabem, eu já falei muito aqui no Adorno, tá certo? E eu falo que no século XIX, um dos maiores mesmo foi o Adorno. Agora, o Adorno combatia muita coisa dele aqui. Desancava com ele, uma opção de coisa.
combatia chegou a assim. falar. Outra coisa, o nosso amigo aí, o Heidegger, eles achavam também que, sob certo aspecto, ele trabalhou assim diretamente, denunciando outras pessoas, né? Por causa do trabalho dele lá, porque lá era obrigado, né? Ele trabalhou junto com a Gestapo, diretamente, a opção de coisa, aí no livro mesmo está falando assim, diretamente. Agora, eu vi que esse Safransky, em certas coisas também, ele aliviou a vida do homem. Valdo, né, ele falou da escolástica, que houve muitos filósofos alemães na época da escolástica. Pois é. Também. Não sei Agora, se ele o que podia eu também vejo é não o ter seguinte, sido aqui, ó, alemão. vamos falar franco. Em matéria de idioma e de cultura, a Alemanha criou, ou cria, pelo próprio idioma dela, uma porção de personalidades que pensam com mais lógica, com mais racionalidade. O próprio alemão, às vezes, exige isso. Você estudou alemão, você sabe que é O assim. idioma é rico Agora, também. Ele tem muita origem latina também, que o povo Pois não é, sabe. não, o é alemão. grande, mas E- agora o problema todo é o E seguinte. grego também, porque pegou... Outra coisa, uma boa parte dos judeus de alto gabarito, muitos deles são alemães. Então, a língua alemã serve até para os judeus. Você está entendendo o que eu quero dizer? É rico. Então, isso aí o povo ainda não estudou direito. Teria que estudar. Vocês têm que lembrar que o Adorno também é da língua alemã, esse negócio todo. É um monte deles. Por exemplo, o Karl Jasper, esse cara não era de jogar fora. A riqueza das palavras lógicas vem todas da língua grega, né, que trouxe para a Europa. A Alemanha pegou bastante. Pois é, também. mas a Alemanha, porque também o povo fazia mais reflexão, né? A única coisa boa da filosofia é fazer o povo fazer reflexão. O que é pena é que eles ficam na superfície com a reflexão. Eles não avançam com isso. Mas aqui na fase contemporânea, acho que até moderna, para mim os maiores filósofos foram Agora, alemães. você já pensou, se não tivesse tanto guerreiro na Alemanha, tanta gente belicosa, a cabeça dizia engolir a França, engolir esse povo todo. A França passou na frente por causa do processo Os da guerra. porque maiores- Eles retiraram o corpo fora e começaram a pensar só em filosofia. Então, a França ficou, principalmente Paris, como o Vaticano da filosofia. Os maiores pensadores foram alemães, mas será que também extrafisicamente não vieram não veio Sim, muita mas o que coisa eu da quero Grécia? falar é também, isso. não A sei, língua da alemã Grécia, ajudou sei lá. demais esse povo. Você está entendendo? Ajudou muito. Mas esses filósofos alemães, o que eles foram no passado? Provavelmente, talvez foram gregos, eu não sei, né? Mas... Não, uma boa parte aí andaram, é muita briga, né? O problema deles é o processo da política. A política que torrou tudo. Por exemplo, eu olho a Alemanha com a política, levou para a guerra. Quando politiza demais a situação, fica isso. Agora, depois vieram os nazistas e com o dinheiro dos judeus foram para a Argentina. Eles começaram a ficar cada vez mais politizados desde a época do Perón. Olha o que é, que a Argentina ainda está com problema até hoje. Passaram fome, comeram gato e cachorro lá o tempo todo. Isso aí é um negócio sério. Olha o problema da Alemanha, a mesma coisa. Por quê? Foram muito politizados. Uma das coisas que sempre eu achava estranho, desde que eu fui as primeiras vezes na Argentina, era o seguinte: você chegava numa livraria e as montras, quer dizer, as estantes com o processo todo, as estantes e os estandes para colocar livro, sempre tinha um dos maiores, que tinha mais movimento, era tudo sobre política. Agora, isso é desde a época do Perón, é assim. Lá na Corrientes, a maioria das livrarias que você ia, seja de livros novos, livros usados, tudo isso, o lugar que era mais destacado, tudo é processo de política. Então, essa politização, o que é que deu? Até agora não deu muito resultado. A Alemanha foi a mesma coisa. Então, política, ela tem que ter um limite. Que a política não tem jeito de você viver sem ela. Mas agora, se ela começou a política pela política, ou a profissionalização generalizada de político, dá nisso. Da Argentina, eu sempre achei que essa politização sempre atrapalha demais a política. Pois é. Porque eles fazem manifestação demais, é muito... Não, qualquer coisa é não isso. para. Pois é.
Atrapalhou. Agora, veja, a Alemanha foi justamente isso, e o Hitler tirou vantagem com Goebbels para fazer as grandes manifestações monumentais de milhares de pessoas o tempo todo. Mas pode falar. Professor, por favor, na parapatologia, no final da segunda linha, o senhor fala a educação pessoal das parapercepções. Então, eu pergunto o seguinte, a pessoa que sofreu, digamos assim, a repressão do parapsiquismo desde a infância, essa condição interfere a inteligência parapsíquica ou a inteligência parapsíquica inata? Não, a pessoa recebeu repressão, ela amadurece, ela supera isso, não tem mais nada, ela esquece o passado e vai em frente. Não interfere nessa inteligência? Não, sempre vai interferir enquanto a pessoa deixar. Mas a hora que ela tem lucidez, ela dá uma banana para isso tudo e cria vida nova. Isso é que é a reciclagem que nós falamos. Ok, obrigada. Outra coisa, poderia relacionar depressão com saúde parapsíquica? Sim. Quem tem mais saúde parapsíquica evita a depressão porque faz a higiene consciencial. A higiene consciencial, a pessoa mesmo vê quando ela vai ter o surto e ela evita a depressão. Ela começa a combater por aí. É assim que acontece. De modo que a saúde parapsíquica é a base de tudo. Quem tem saúde parapsíquica tem a base da saúde geral, de tudo que ela mexe, tudo que ela faz. E outra coisa, ela está trabalhando com aquilo que é o mais importante. De modo que vale a pena pensar nisso e trabalhar. Investir no parapsiquismo, a pessoa só ganha com isso. Agora, não pode ser um parapsiquismo de multidão, de show, ou de religião, ou de misticismo, não. Parapsiquismo autoconsciente, parapsiquismo lógico, racional. Professor, eu queria voltar nessa questão da política que atrapalha. Sim. Nós não devemos ter essa noção da política dentro que está limites normais, sem excesso. Está pensando no poder, no prestígio, na posição, e isso pode ser homeostático, quer dizer, você ter o poder pode ser homeostático. A competência política. Escuta, por incrível que pareça, o poder pode ser homeostático, ele pode ser sadio. Mas agora, a coisa mais difícil tem de se encontrar isso por aí. No Brasil não existe isso. Sim, mas o poder aqui está tudo furado. Então, os três poderes básicos estão tudo no zero. Eles agora estão até brigando entre eles. Então, você já viu que o Supremo, lá, o chefe do Supremo, está metendo pau no Lula com a opção de coisa. É porque a gente O outro, que é um senador, está metendo pau em todos os colegas dele do Senado. Jarbas, né? Ele é uma potência desde sempre. Agora, o problema nosso é não ter o excesso. Não tem que ter a hora essa que visão? tem excesso do processo, o negócio dá para trás. É o excesso da politização. Tem que ser a Alemanha neutro. fez isso, olha o que deu. Pois a Argentina entrou nessa, até agora estão com um problema muito sério. Foi porque o Brasil é essa coisa meia. Não, o Brasil, meia fria. ele é carnavalesco, é do samba, a gente etc. Ainda não chegou tudo, lá. Tudo Então, é da corrupção, é da impunidade. Isso aqui é a cultura maior da impunidade que existe na face da Terra atualmente, é o Brasil. Mas aí, o nosso grupo, a micro-minoria que está querendo o melhor. E outra a coisa, gente não mesmo tem que eles ter queiram essa que nós visão. sejamos uma maioria, a gente não aceita. Sim. Nós temos que ser uma micro-minoria minúscula, porque senão a gente não dá conta nem da gente. Com competência porque senão política. só vai entrar aí corrupção. Com competência política, sem Isso. corrupção. É preciso ter competência política para tudo. A gente fala, se ter competência. Tem. A gente escreve, se ter competência. Tem. A gente reúne. É o processo do meeting. Se ter competência. Sem reunite. Não, chegar num palanque é preciso ter sim. competência, que é isso. É. Outra coisa, entrar numa eleição. Ninguém entra para perder, tem que entrar para ganhar. Então é preciso ter competência. Isso é política. Entrar para ganhar? É entrar para ganhar. A gente não entra para perder. Eleição não se entra para perder. Todo mundo que eu conheci de grande coturno político, todo mundo pensava isso. Um deles que eu conheci foi o Tancredo Neves. Ele pensava assim. Pois é, Tancredo Neves é um bom exemplo? Não. De Cosma? Não, mas ele, pelo menos, era da mineiridade. A mineiridade, às vezes, é um exemplo em certas coisas. Noutras, não. Professor, essa questão de entrar na eleição para ganhar sempre, isso não é um pouco de Então, você não entra, você deixa para outra.
Não, peraí, é assim A mesmo? gente entra para ganhar. Então eu não entendo. Ninguém vai entrar na eleição para perder. Se está entrando, a pessoa está fazendo alguma maracutaia. Que negócio é esse? Então, Quer que dizer, eleição besta é essa? O objetivo não é perder, mas pode perder. Mas o objetivo é ganhar. Você falou que o objetivo não é perder. Mas Isso, o o objetivo é ganhar, tá certo. Que é o contrário disso. Sim, é teórico, é o contrário Você teórico. está vendo o que nós estamos fazendo? Nós Entendi. estamos fazendo a filosofia política clássica. Entendi. Valdo, Obrigada. tem uns políticos de partidos pequenos que eles entram só para atrapalhar. Não sei, essa é uma exceção. Eles entram para... Nós entramos na política de fazer um tertuliário para ganhar. Ganhamos ou não ganhamos? Em 11 meses. Isso é política. Isso chama política administrativa econômico-financeira. Agora veja, do voluntariado, que é uma das coisas mais sérias que nós mexemos aqui. Ó, acabou de chegar o nosso chefe político. Olha lá. Valdo... Candidato. Ele é candidato da Apex. Candidato da Apex. Valdo, na parafatologia, a última linha, inteligência parapsíquica, se podia aprofundar. Aonde que está isso? Parafatologia. A parafatologia. Última linha. A inteligência parapsíquica. A inteligência parapsíquica, junto do processo da inteligência evolutiva, elas estão no top. É o que manda. Se você tem inteligência parapsíquica, a vida humana fica desse tamanhozinho. Se você não tem, a vida humana engole você. Pois é, agora, o que é inteligência evolutiva? É a pessoa que conhece o processo parapsíquico do cosmos. Então, é inteligência parapsíquica até um certo ponto, é inteligência evolutiva. E ela, a gente considera que é a mais composta, a mais sofisticada, a maior, a mais séria, a prioritária de todas. Eu estou dizendo, a parapsíquica, ela significa que tem que ter evolutiva, inteligência... Todas as outras têm que entrar nessa. Tem que estar junto, isso. Mas agora veja, é preciso ser isso teático. A pessoa tem que viver o parapsiquismo para ela ter essa inteligência. Não adianta só a teoria. Porque os parapsíquicos por aí, quase nenhum... Né? Por exemplo, todos esses autores que nós falamos, o Jasper, o Adorno, Heidegger, entende? Schopenhauer, nenhum deles tinha inteligência parapsíquica. Mas mesmo... Esse talvez foi o grande trafal de todos eles, está certo? Mas mesmo esse... Trafal, aquilo que faltou, foi a falência. Trafal, como diz o cara para mim, é o traço da falência. Trafal. Falando desses sensitivos, grandes sensitivos, também parece que não tem inteligência parapsíquica. Não, também não tem. Quer dizer, eles têm uma coisa inteligência rara. mística, e essa inteligência mística geralmente é ignorância. Não existe muita inteligência mística, existe ignorância mística. Por quê? Tem dogmatismo, tem emoção acima de tudo. É inteligência mística, ou seja, a ignorância mística, que faz o despacho, por exemplo, que faz o negócio através do parapsiquismo. Isso mostra que não tem inteligência. O parapsiquismo não pode ter negócio, ele não pode mexer com o vil metal. Se começou a mexer muito diretamente, tem alguma coisa. Esse é o motivo que eu acho que os livros que vocês escreverem, vocês devem dar tudo em favor das obras de assistência social. Para mexer nas ICs, trabalhar com isso, esse aqui é o caminho. É muito mais sério. Valdo. Se o processo é extrafísico, a energia é o dinheiro. Agora veja, nós não podemos fazer da energia um vil metal. Você entendeu? Dinheiro é para essa dimensão. Se nós estamos escrevendo, visando o processo das outras dimensões, nós não podemos ganhar dinheiro com isso. Então não tem nada de misticismo nisso. O povo acha que eu nunca cobrei nada, nunca vendi livro, eu nunca fiz isso, por causa de processo espírita. Não é, não. Eu sempre pensei assim. A gente tem que fazer isso gratuitamente. Quem é que quer falar? É você? O senhor comentou agora há pouco, o senhor falou o seguinte, que saiu da universidade e criou a sua. E depois o senhor comentou para a gente pensar nisso na vida, né? É isso que a gente tem que pensar. Por exemplo, eu não estou falando sobre universidade, mas, por exemplo, você vai fazer uma determinada linha de atividade dentro da interassistencialidade.
Você pensa o que é que tem. Se aquilo não tem, você cria tudo, começa da estaca zero. Os amparadores vão ajudar você a fazer isso. É isso que é a coisa séria. Vocês têm que entender que isso é possível. Entende? Uma coisa é entrar nos negócios que já existem, outra coisa é criar um negócio, neonegócio, a coisa nova, novíssima. Isso aí é outra coisa, é super original, você está na frente de tudo. Acabou. Isso aí é que eu estava falando, você não estava aí, que a gente estava dizendo aquele negócio na minha infância, a hora que eu criei o negócio por mim mesmo, que o povo reconhecia isso. Não, ele tem cabeça. Porque a maior cabeça na economia não é de quem segue a economia existente, é aquele que cria uma neoeconomia. Vocês entenderam, não? Agora, veja, isso não tem nos livros de economia. Você está entendendo? Tudo existe dentro dos cânones já pré-existentes. Tudo existe dentro dos cânones pré-existentes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fala. Eu não entendi por que o senhor colocou na fatologia Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério da Saúde, OMS, órgãos públicos de saúde. Isso aqui é para mostrar que existem essas coisas todas. E vamos ver como é que a saúde funciona. A saúde Por exemplo, o ideal seria que se arranjasse um médico que fosse médium. Se arranjar uma instituição que desse valor para o processo da energia consciencial. Então, eu estou pondo aqui para chamar a atenção. A manutenção da saúde parapsíquica, a saúde parapsíquica na adolescência. Entende? Então, isso é importante. Agora, na questão da fatologia, a higiene consciencial, aí o atestado de saúde, o atestado de sanidade, os planos de saúde. Nós somos favoráveis, todo mundo tem plano de saúde, isso é uma necessidade. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma consulta, ou de um exame, ou de uma cirurgia. Entende? Então é muito sério isso. Mas na exemplologia, sim, saúde básica e avançada, o senhor só fala da questão energética. Né? Pois é, porque é a base de tudo. Se você mexer na energia, você tem a saúde. Se você não mexer, você é dominada pela doença. Isso é a vida. Agora veja, a avançada, a básica, a da consciência em bloqueios energéticos corticais permanentes. Porque tem gente que tem isso. Permanente. Agora, a avançada, a da consciência atuando como oficina extrafísica pessoal. Isso aí é que é o ideal, né? Mas as duas são bem avançadas, Eu né? quero, pelo menos faço uma força danada, estou torcendo para que todo mundo aqui tenha a Sofiex o mais depressa possível. Até semana que vem, às 8 horas da manhã, tá certo? É isso? Mas a básica já é avançada, né? Aqui. Não, a turma já está começando. A hora, por exemplo, que a gente chama aqui, do jeito que foi agora nessa segunda, no meio de 20 pessoas, tem várias delas que estão tudo limpas. Você pensa que isso é fácil? Você vai na rua, vai lá no centro da cidade, vai em Belo Horizonte, vai em Minas, vai lá em New York, vai em Paris, chama os outros e passa o arco voltaico. Eu garanto para você, a maioria está bloqueada. Isso é regra. Então aqui o povo já está começando a ficar desbloqueado. É aquilo que eu falo, quando a pessoa aparece aqui, que você olha e fala, não, vem cá, você devia te pagar dobrado. Entendeu? Mas isso já mostra que já está havendo uma limpeza, há uma higiene cortical, entendeu? Há uma melhoria do processo. Então a tendência de vocês é cada vez mais pensar corretamente. Quer dizer, eu estou perdido, né? Se vocês começando a pensar mais corretamente, tudo quanto é meu trafar vai aparecer. Todo mundo vai, dedo no meu nariz. Você está entendendo? Mas a vida é assim mesmo, a gente precisa de debater. Agora, lembre-se bem, ó, toda vez que você faz assim com o dedo, você está colocando 3 dedos na sua direção. É só um que está indo contra o outro, ou no máximo 2. Então, sempre tem o debate. Professor Valdo? Sim. Oi, aqui no B. Oi. Eu acho que talvez isso já tenha sido debatido, mas é uma dúvida que eu tenho, então vou levantar. Você é retardatária? Em relação a... não sei. Não, é em relação à forma do verbete em si. Talvez tenha sido debatido em alguma outra tertúlia. Em relação à antonimologia,
Porque existe o que é o antônimo e existe o que se chama de definição negativa, que é aquilo que não é o antônimo, mas é aquilo que não é. Para mim, tudo isso é antonomologia. É incluído tudo na mesma categoria. Tudo. Eu já escrevi sobre isso, tem tudo isso aí. Tudo é assim. Porque, no verbete a gente explica o que é cada sessão. Eu li que, no meu entendimento, às vezes você separar entre o que é o oposto e o que não é aquilo, não, eu fica mais deixo para a claro. pessoa pensar. Dentro do sinonimologia com antonimologia. As pessoas não se confundem se ela estudar mais. Pelo seguinte, é só comparar sinônimo com antônimo, que a pessoa vai ver a diferença. É aí que tem a relação mais séria. Observa que esse aí também tem, todos eles têm, entende? Um processo da pessoa ver. Eu já percebi que em todos os verbetes, dentro da antonimologia, tem tanto definição negativa quanto antônimo. Pois é. E os dois... Mas a definição negativa é o antônimo. Não, mas é que tá negando? por exemplo, aqui tudo que negou é o oposto, é o opositivo. Lembre-se dos extremos opositivos. É isso aí. A antonimologia é baseada nos extremos opositivos. Que existe essa possibilidade entre o que é o oposto e o que não é, mas não é o oposto. Tudo dentro de uma caixa só, que no caso aqui é a seção da antonimologia. Então tem que pôr tudo aí dentro. Agora, uma coisa, você notou que a sinonimologia só tem 6 itens, a antonimologia tem 10. Que, por exemplo... Isso depende da necessidade, o que é melhor para esclarecer. Que nem essas outras, a saúde emocional, física, intelectual, elas não são o contrário, mas elas são diferentes daquilo que é. Para explicitar o que é, você diz o que não é, né? Então, assim, no caso, na minha opinião, né, claro, eu respeito, entendo que isso já foi debatido, mas na minha opinião ficaria melhor se fosse separado. Sei, mas não tem jeito de separar isso não, senão você vai ter que criar outra sessão fixa, e aí já complica mais. Eu já estou trabalhando com 60, 70. Eu tenho mais para colocar, mas eu estou indo com calma, para não confundir. E outra coisa, eu não posso estar explicitando tudo. Esse é o motivo que eu faço resumo de tudo. O que é a fatologia, a parafatologia, isso tudo é resumo do resumo do resumo, que é o apostilamento. Agora, o apostilamento mais sério que tem aqui, quase sempre começa no detalhismo. E eu, às vezes, tenho mais na argumentologia, quando eu coloco muita coisa na argumentologia. Quando o negócio complica, eu apelo para a argumentologia, aí eu mostro listagem. Então, isso é que é a minha didática. Agora, veja, tudo isso pode ser ampliado. Não é só essa parte que você está vendo, não. Todas as outras sessões podem ser ampliadas. Eu já expliquei isso tudo também. Na introdução mesmo da enciclopédia eu falo isso. Você quer falar alguma coisa? Você já comentou também da gradação, que vai chegando num ponto que o antônimo vira o sinônimo, né? Ou o contrário, depende. Porque tem a fase. Vai passando. Porque tudo é um processo. Vai defasando até... É o problema da circularidade. Isso é inevitável. A lei do retorno. Professor. Envolve nisso. Letra A aqui no meio. Professor, poderia falar mais sobre as consciências presentes no campo de segunda-feira, dia 9? Hoje não é quarta? Está querendo anteontem. Digerir o troço, né? Ora, você teve vários aí que estiveram te visitando e te mandaram todas as saudações possíveis, tá certo? Vários o quê, professor? Vários o quê? Vários consciências? Homens, mulheres, de paravisual, de fêmea e de macho, altos, baixos, diversos calibres e condições. Isso é bom? Tiveram vários. Não, é gente boa. Teve gente boa aí. Urubu servando você. Tá certo? Aqui, professor. Quando você fala, por exemplo, que o médium que consegue viver até a idade avançada, isso é saúde parapsíquica ou é saúde somática? O que é que eu falo? O médium que consegue viver até a idade avançada. É a coisa mais difícil que tem. Mas essa é saúde qual? É parapsíquica, é física, é emocional? Não, é o conjunto da lucidez e do discernimento da pessoa, do médium. Então é a maturidade dele. Mas se As pessoas não têm maturidade para chegar na idade avançada com o parapsiquismo que elas desfrutaram durante a vida. Mas se fosse isso que o Chico era... nas saúdes, hein? Se fosse classificar nas saúdes... Na saúde, a saúde parapsíquica, eles não sabem mexer com isso. Ou se você quiser, a saúde energética. Energética.
processo eles não sabem mexer com a saúde energética deles, da consciência. É o parapsiquismo. E você também outro dia falou que muitas vezes a pessoa tinha ectoplasmia, mas quando chega na idade avançada aí não tem mais. Não, Isso ele é não saúde tem mais porque parapsíquica? ele começa a bater o pino, perde a noção daquilo que ele está fazendo. Tem outras intenções. Às vezes arranjou assediador no meio do caminho, por um interesse disso ou daquilo. Por exemplo, dinheiro, mulher, poder humano, prestígio social. Isso tudo desvia a pessoa. Mas não é questão física, então? Não tem nada a ver Não, com... é a questão de discernimento para levar para a maturidade do ponto de vista energético e parapsíquico. Ele não mantém isso. Você veja, a maioria desses médios, todos são imaturos do ponto de vista evolutivo. A inteligência evolutiva deles é pequenininho de passarinho. Mas aí se o médium ele for maduro, o soma dele não interfere no fato dele conseguir ter ectoplasmia até a idade mais avançada? Não? Não, é pelo seguinte, ele não se predispõe à coisa correta. Ele sai da cosmoética, tudo revira contra ele, pelo contrário. Está entendendo? Aquilo que era força para ele, vai ser uma arma contra si poderosíssima. Um médium ou um sensitivo que não procede corretamente com aquilo que ele tem, é muito pior do que a pessoa que não tem sensibilidade nenhuma. Por quê? Aquela arma vai explodir dentro dele. É o tiro que está saindo pela culatra. Mas é que em alguma tertúlia, eu entendi que você tinha falado, assim, não estava falando de médium imaturo, não, era sobre ectoplasmia. Sim. E que às vezes, assim, com a idade, o envelhecimento físico, a pessoa para de ter. Não é que para, não. Não tem nada disso. Pelo contrário, porque ela já está mais veterana e já sabe mexer. Se ele está veterano, já mexeu com a TENEP, já chegou na OFIEX. Por exemplo, esses médicos, tudo que nós falamos aí, nunca viram falar em OFIEX. Não tem a mínima ideia disso. Tudo é Heidegger. Heidegger, já que você quer, Heidegger, em homenagem a você. Mas isso aqui... Tudo é Heidegger. Quer dizer, não entende nada do processo de OFIEX. Mas O que é que faltava para o Heidegger? OFIEX. O que faltava para Adorno? OFIEX. Mas então não seria saúde emocional em vez de parapsíquica? Não, é parapsíquica, por causa da energia. Se você quiser, use essa expressão. Saúde energética. Tá. Sabe como é? Que é a paraperceptiva grande aqui, ó. Saúde da multidimensionalidade da consciência. Olha lá, está falando aí. Quando você fala também de parapsiquismo, de missão e de expiação, isso é saúde parapsíquica? Como é que é? Dimensão o quê? Parapsiquismo de missão e de expiação. Isso Sim. é saúde parapsíquica também? O problema todo é o seguinte, a pessoa, ela tem que dominar tudo em torno dela. Sim. Com o parapsiquismo, ou seja, com a energia, ela tem a chave, ela domina mais. Então, aí você vê, dentro daquele contexto, o que é que a pessoa tem, o que é que ela, quais são os potenciais que ela tem. Ela tem esses potenciais desenvolvidos, ela tem autoconsciência dessas potencialidades. O que ela faz? Qual a prioridade que ela dá para aquilo que ela tem? E quando você Agora, fala... o que eu quero dizer para você, vamos esclarecer isso bem. Uma pessoa, é muito difícil dela chegar com parapsiquismo aos 70, porque ela tem que ter equilibrado cada vez mais. Ela não pode ter mantido o equilíbrio dos 20 anos, ou dos 30. Cada década ela tem que ter acrescentado alguma coisa. A ficha tem que ter melhorado, para ela ser sustentada. Por quê? O corpo está ficando mais fraco do ponto de vista físico. Ela tem que ampliar o holossoma do ponto de vista energético. Entendeu, não? Se o físico cai, o holossoma cresce. Senão, não dá. É o que você... O que é que eu faço comigo? Você justamente já falou uma isso. vez, que você joga com o seu holossoma, Com holossoma. né? Com holossoma. Meu problema é o holossoma. Tá. E uma outra coisa que você fala também, quando você fala que não precisa, nunca precisou de sessão de desobsessão. Isso também é saúde parapsíquica. Mas é isso que o Chico falava para mim. Ele falou assim, você é a pessoa que eu conheço que pode chegar lá. Agora, eu virei para ele e falei assim, só para nós, Chico, eu não vou falar isso lá fora. Um negócio mais sério comigo não é nada disso. Eu sou racional. Eu levo tudo para o corpo mental, que é além do perispírito.
Esse povo não entende nada disso. E você está vendo, ninguém quer entender. Nessa ocasião, isso tudo começou por causa de uma conversa nossa, por causa dos livros de André Luiz, que foi Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Agora, o que se passa? A gente recebeu aquilo, deu as coisas todas, lá está falando essas coisas todas, ninguém seguiu nada. Agora veja, isso já foi publicado há meio século, ninguém seguiu nada. Então, esse negócio de dar sua mensagem, não é aquilo que o Chico falava, era isso que eu dizia para ele. Mensagem não adianta, não é por aí. Você está repetindo, isso é que eu chamo hoje da auto-mimese, está repetindo as coisas do passado. Mas teria que esclarecer. Isso é que é a Tales, é o que faltava. Agora, eu tentava explicar isso para ele, mas eu mesmo falava depois, você não pode mudar nada que você está fazendo. Esse seu corpo, você tem que terminar do jeito que está aí, eu não vejo outra saída para você. Porque senão ele me lutava, ele podia ficar doido. E ele já tinha estado doido quando era mais moço. Ele teve até internado. Professor Valdo, dentro desse assunto que a Cátia perguntou, na página 34, em efeitologia, o senhor fala os efeitos equilibradores do autoparapsiquismo interassistencial. Isso é a questão aí que o senhor falou, de jogar com holossoma e ir equilibrando, é exatamente isso, né? A interassistencialidade equilibra as energias. Equilibrando as energias, você tem o seu parapsiquismo equilibrado. O golpe todo, a saída, a solução é esse. Não tem outro, não. Por isso que eu falo muito aqui em estado vibracional, TENEPS, etc. Mas, professor, eu queria saber mais, quando ocorre uma situação parapsíquica, que a pessoa começa a entrar no campo, ela começa a perceber, e ela percebe a consciência, e aquilo traz uma euforia, um estado emocional que faz com que ela perca toda a... Sim, mas isso é só no início, devido ao show fenomênico. A fenomenologia, lá pelas tantas, perde essa razão de ser. Fenômeno é moldura do quadro. O que interessa é a mensagem que está lá no quadro. Então, isso, se a pessoa não amadurecer depois de algumas ocorrências, então, ela vai para o buraco. E é isso que acontece por aí. Escuta, tem um médium lá do Rio, que foi lá para mim, porque o guia cego dele falou para procurar o cara de barba careca. Era eu. Ele chegou lá e eu falo para ele, então pergunto para ele o que ele quer. Ele falou assim, não, eu queria que você me ensinasse a ter confiança para dar aula. Eu queria dar aula sobre energia para o povo. Aí eu falei assim, então vamos trabalhar com isso. Mas aí eu viro para ele e falei assim, para isso você precisa de melhorar. Em vez de pensar na tarefa da consolação, que está fazendo de você o show que ele queria criar, uma série, por exemplo, de creches, para ele aparecer, fazer do jeito que a Sai Baba faz. Ele mesmo falou isso. Então, eu falei assim, não é por aí. Você tem que dar esclarecimento. Primeiro, para você. Depois, para os outros. Agora, 2, 3 dias depois, quando a gente viu aquilo, depois de ter mais contato com ele, a gente viu, não adianta. Ele está imaturo, não resolve nada. O cara já tinha 40 anos, já não resolveu mais nada. Então, não podia amadurecer. E aí, tudo foi piorando, tudo dele piorou depois disso. E ele sabia de energia, de tudo. E conta, isso aí perto de você, você está, o que é? Está vendo como é que você gosta disso? Todo mundo vai atrás de você, até aqui na tertúlia. Impressionante. Você está preso à natureza, não tem saída, tá certo? Muito bom isso. Positivo. Mas olha, quem mais que tem por aí? Quem é que está aí com a... Eu. É você? Volta lá naquele assédio autoconsciente. O que tem? Se está autoconsciente, não é assédio. É assédio. Tem pessoa que sabe que está com autoassédio o tempo todo e ela não faz a mínima coisa, ela se sente bem daquele jeito. Então não está autoconsciente. Não, do ponto de vista moral, da evolução, da inteligência evolutiva, da cosmoética, da prioridade, não. Mas ela está consciente que ela mesma joga no buraco. Por exemplo, um fumante, que não faz a mínima para sair do fumo. Sabe que aquele fumo, aquela fumaça está fazendo mal até para os filhos dele, dentro de casa. E ele não muda. Isso é autoassédio. Você quer coisa mais séria do que isso? Ele é autoconsciente.
Ele é autoconsciente que fuma, e não Ele que é aquilo é um assédio. autoconsciente do mal que ele faz, e não faz a mínima para sair disso. Então, ele é burraldo, burrildo e burroide. Mas é autoconsciente. Os piores ignorantes que existem são os autoconscientes. Hitler era autoconsciente, não queria nem saber se está matando os outros, quantos iam morrer, nem nada disso. Era um genocida. Ele era autoconsciente do que fazia, mas não era autoconsciente de que aquilo que ele fazia era um assédio, em termos de ele não entender queria, isso. não quer nem saber disso. Muitos sabem que ele está errado, mas ele se sente bem daquele jeito. Escuta, tem gente que se sente bem com Schadenfreude, que é a pessoa que se sente feliz pela infelicidade do outro. É assim que ele vive, isso é a gasolina dele. É animal, o animal é isso. Nós estamos cheios de gente proto-reptiliano, é o subcérebro abdominal. A pessoa tem consciência sim, e são essas que vão para a baratosfera e se enrolam todo, são essas que vão para outro planeta, porque não tem mais ambiente para elas aqui. Ninguém vai para outro planeta sem consciência do que está acontecendo. Se a pessoa está naquela condição letárgica, eles a colocam, aquela consciência lúcida, para saber o que está acontecendo com ele. Então eles tiram o cara do coma, da situação toda, mostram, você não vai poder ficar aqui mais, que agora nós vamos, o hospital está sendo mudado, a parte parasanitária entende, de comatosos e etc. tal, está sendo passado para outro planeta, é outro hospital. Então a pessoa vai embora, eles estão conscientes. Eu sei porque eu vi um monte deles saindo, então todo mundo estava mais ou menos lúcido. Lúcido assim, inteiro, né? Estava lúcido sabendo o que está acontecendo, mas a condição não era a mesma. Entende? O nível de inteligência não era o mesmo. Então. É autoconsciente, mas tem autocorrupção. Por exemplo, não, autoconsciente. Nós vamos tomar café. Todo mundo está sabendo que aqui é o lugar que toma café e todo mundo vai tomar café e quer tomar café. Mas ninguém está sabendo isso, que você vai trabalhar nisso, o outro vai trabalhar nisso, ela vai trabalhar em outra coisa. Isso aí já é outra autoconsciência. Agora, a autoconsciência do café, de tomar o café, daquela coisa, todo mundo está sabendo. É que você disse assim, a pessoa tem que receber bem as intrusões para começar a ajudar os outros. Sim. Aí você fala, aí no continuação você falou, o assédio tem que ser autoconsciente. Tem. Ué. O autoassédio dela, a primeira coisa, ela tem que escorchar, liquidar, eliminar, dar um jeito de acabar com o autoassédio dela, a autoassedialidade. A autoassedialidade aí, falta de autocrítica, falta de priorização e, principalmente, corrupção total, autoconsciente. Isso tem que acabar. O autoassédio maior é a corrupção autoconsciente. Por exemplo, esse povo do governo no Brasil, a turma, por exemplo, do PMDB lá, que o Jarbas falou, todo mundo é autoconsciente da corrupção. Eles estão sabendo. Então, tudo é autoassédio, tudo é autoassediado. Agora, a pessoa que é autoassediada, ela está chamando e fazendo a evocação do heteroassédio. Tudo de fora vem contra ela. Bom, isso é a verdade. Não sei se pode exemplificar isso, mas, por exemplo, aqui você tem comentado muito a questão de não pensar mal dos outros. Pois é, começa e na por aí. CCCI, isso é o início do princípio muitos do de começo. nós ainda pensa mal dos outros e sabe que isso está errado. E não E consegue, está consciente às vezes. disso, e sabe que Nesse isso vai evocar caso, a pessoa assediador. sabe, mas ele se sente bem. Continua pensando mal. A pior dos coisa é quando a pessoa se sente bem pelo Schadenfreude. outros. Pela satisfação malévola. Entendeu, Grace? Tá Pela consciente infelicidade do outro. Isso aí é que é o pior. Por isso que eu trouxe Schadenfreude, para explicar essas coisas e tal. Hoje nós estamos na base do alemão, até o Schadenfreude apareceu. A situação está precária. Spreche Deutsch. Hoje é o dia, né, professor, dos alemães. Ela também está aqui, ó, tem sua razão de ser, né, até um certo ponto. Mas fala aí, o Alemoa da Silva. Então, professor, ali em relação à colegiologia, em relação ao colégio invisível dos sensitivos parapsíquicos, primeiro em relação a esse termo sensitivos, se é necessário essa explicitação e o uso desse termo, e também a previsão... É melhor sensitivo do que médio. Médio a gente evita, ele já está muito poluído. Agora, sensitivo, não. Todo mundo é sensitivo mesmo, você não pode fugir disso.
E só deixar, então, por exemplo, parapsíquicos, ficaria muito pouco? Não, é bom a gente explicar tudo, tornar, voltar, fazer do jeito que você quer, fazer do jeito que eu quero, arranjar outra terceira expressão, é isso que eu estou fazendo. Eu quero é dar uma coordenada geral de tudo. Você vai ver quando sair esse livro agora, sobre mega pensando, como é que eu faço. Eu vou e volto nas coisas todas. Isso vai criar problema na cabeça dos outros. Agora é bom a gente fazer, porque o mega pensando é uma síntese. Tá, a pessoa vê as repetições, o que tem, as aproximações simples, às vezes tudo juntinho, uma depois da outra, na ordem alfabética. Isso é para explicar isso aí. É o que eu falo aí do processo do erro lógico. As pessoas não sabem, não admitem o erro lógico. Tudo ela quer 1 mais 1 igual a 2. Não pode ser 2.1. Então o sinergismo não entra, a pessoa não entende, não chega na cosmovisão, fica sempre ali. Você está entendendo? Então a marca passa. Agora, na questão do alfabeto, da linguagem, da linguística, da filologia, a gente tem que colocar uma espécie assim de liberdade democrática maior dos acessos às ideias. E é o que eu estou tentando fazer. Então eu recupero aquelas ideias que estão prostituídas, envilecidas, coloco outra condição, tal, arranjo outras no meio, coloco no meio, para mostrar essa, vamos dizer assim, a multifacetação das abordagens. Você está entendendo? Sim. Em matéria de forma e em matéria de conteúdo. Isso também é positivo porque mostra a atualização científica, né, que vai acontecer. Mas eu não ligo para esse negócio, não. O que eu ligo é para ver se as pessoas estão entendendo o meu negócio. Porque, veja, os assuntos que nós falamos aqui são muito mais difíceis que a filosofia estuda. Isso também eu não falei antes, eu posso falar para vocês também. O que nós estamos estudando é muito mais difícil que a filosofia estuda. Filosofia é um jogo de palavras que você vai daqui, é aquilo que eu falo. Com a qual ou sem a qual, né, o chefe? Você vive tudo igual. Você vive do mesmo jeito, tal e qual. Agora, ainda em relação a esse colégio invisível, a partir do momento que nós tivermos, assim, por exemplo, epicons, em vários lugares diferentes, eles começarem a se comunicar... Não, e epicons especializados em linhas de conhecimento diversificadas. Essa é a coisa. E aí... Nós já estamos começando assim, já tem vários epicons aqui que são diferentes uns dos outros, em matéria de objetivo. Sim. Agora, precisa arranjar mais mulher, epicoa, epicona. Está faltando ginossoma, né? Precisa disso, precisa de colocar lá. Isso aí, você sabe, para dar um reforço mais forte. Eu confio em vocês, nós vamos chegar lá. A gente está caminhando, é devagar e sempre. Esse aqui é o ritmo, não é isso? É o jeito. Mas olha, por aqui, Antônio, eu ouvi dizendo que hoje você vai se manifestar com alguma coisa, é verdade? Pois é, uma pasta. Que alguém já me entregou uma pasta, falou que você ia entregar outra. E são 30. Então nós vamos trabalhar com isso. Eu vou passar a bola para o meu chefe lá, o Everton. E aí a gente vai entrar nisso. Mas olha, quem é que está? É você? Faz favor, Isabel. Professor, eu quero entender melhor para a procedência. Sim. Quem não vem do Pombal ou da Baratrosfera, de onde que vem? Como que volta? Todo mundo aqui veio de uma Comunex básica, mais ou menos boa. Dessa vez. É bom a gente colocar esse reforço final, porque senão dá problema. Então, dessa vez, a gente assina embaixo que vocês vieram. Então, a tendência de vocês é voltar para essa Comunex boa, que houve o despacho do seu exame de admissão. Então, isso é que nós vamos voltar. Então, esse problema não tem mais. Dentro daqueles processos que eu estava falando, que vocês já podem ser projetores, que vocês não vão ser mais transmigrados, uma das coisas também que tem é essa. Vocês mudaram o nível da paraprocedência. Agora, outra coisa, isso não quer dizer que você não vai visitar a sua paraprocedência anterior, não. A atrasada, vai. Para quê? Porque você mesmo vai querer fazer isso, para fazer assistência. Você vai querer ver quem está lá. Então, mulher com a curiosidade feminina, que é a chamada paracuriosidade,
Isso então vai ser batatófilo, todo mundo vai. Você entendeu aí a situação? Agora, o que eu vejo, Isabel, é o seguinte: daqui para frente, as coisas mudaram muito e vão mudar tudo, não tem saída, tem que ser. Agora, por isso que eu falo, vamos aproveitar essa vida, ver a PROEX, ver o livro, ver a TENEPS, ver a assistência, ver o que a gente faz com isso. Esse é o caminho. Agora, o sério aí é o seguinte: eu criei a universidade, tá certo? Uma pequena academia, ou se vocês quiserem um grêmio, ou se quiser a escola, ou se quiser o círculo, mas veja, ele funciona. Não interessa o tamanho, que é pequeno, mas fonôncia, isso é que é importante. Mas, Valdo, veio todo mundo da mesma Comunex? Hein? Não. Não. Ninguém Mas o curso aqui. intermissivo foi Tem feito alguns aqui num que vieram da determinado mesma, local? aqui, ó. Tem alguns que vieram da mesma, sim. E outra coisa, vieram brigando uns com os outros. Mas agora veja, atualmente a maioria saiu mesmo, foi dessas Comunex avançadas que vocês tiveram lá, como dependência, como se fosse camp do curso intermissivo. Entendeu? Camp. O problema todo é esse. Então não era o mesmo. Tem gente aqui que o curso intermissivo, a base era num lugar, o outro, a base era no outro lugar. Então, esses também tiveram o campus no outro lugar. Nós estamos caminhando para as mesmas coisas. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte: as coisas rodam, mas a tendência nossa é imitar cada vez mais os processos extrafísicos. Não tem jeito disso. Não tem jeito de sair disso. Então, a tendência nossa vai ser isso cada vez mais. Agora, eu vejo o seguinte: nós vamos criar ambiente tipo os laboratórios, em que haja uma massa crítica do processo da energia cada vez mais adequada e especializada para aquilo. Assentou tudo, a coisa está toda calma. Isso vai ajudar demais com o tempo. E isso aí é um processo extrafísico. As Comunex, a meu ver, uma das coisas mais importantes que elas têm, isso aí, ó, falando lá para a Isabel, é que a hora que você chega naquele holopensene, você melhora. Pelo menos tudo de bom que você tem vem à tona. Aquilo é que fica mais se manifestando do que o resto. Então, tudo aquilo que é ruim, o bicho, fica lá fora. Ele não entrou. Então, isso é muito importante por causa do holopensene. Agora, veja, o que nós estamos criando aqui? É justamente esse holopensene. Agora, na Terra tem uma coisa séria. Como não há telepatia direta, tem que haver mais histrionismo, tem que haver mais alegria, tem que haver mais, vamos dizer, subversão do tema por subtemas. Então, por exemplo, eu de vez em quando aqui, eu tenho que fazer alguma coisa alegre. Extrafisicamente eu não preciso de nada disso. Eu podia falar aí, correspondente ao nosso tempo intrafísico, 10 horas em seguida, tudo sério. E não ia criar problema nenhum. Agora aqui já não dá. De vez em quando você viu que... tem que aí é um processo didático, pedagógico, da docência mesmo, em si, a situação. Então veja, isso nós temos que adaptar. Essa é a nossa diferença mais séria aqui. Entende? Você entendeu isso, né? Não, aí isso tudo vai assentar, porque vai criar jurisprudência, falando a sua linguagem. Vai criar jurisprudência. Nós estamos caminhando para criar jurisprudência, Cris, observa. Já tem coisa, por exemplo, hoje, que está bem mais avançado que quando nós criamos o Instituto. O nível já é outro, o povo já está entendendo mais. Agora veja, foi preciso a gente vir para o interior, sair do Rio, da praia de Ipanema, para o povo não ficar, porque senão ia ficar tudo lá, meio pelado, lá, só pensando no corpo, sexo, sol, a água salgada, Professor. o pôr do sol. Então, mas que beleza o pôr do sol na Gávea. A tendência é diminuir cada vez mais a necessidade desses recursos para Agora pedagógicos. aqui não. Agora a gente está colocando esse monte de árvore que se depôs, e muitas frutíferas, para o povo ficar afogado no verde.
Vamos afogar o povo no verde, que aí todo mundo vai durar mais. Professor, então Sim. esse é o motivo então do arco voltaico, então? De quê? Esse é o motivo do arco voltaico, para dar essa melhora para nós conseguirmos... Não, o arco voltaico ele é bom para clarear a cabeça da turma. Então, Só mas, isso, para tirar maior, então, para tirar o pior, que é o pesado, a energia pesada. Então, Ficar sem tudo eles, mais nós não conseguiríamos dar esse upgrade, então. Por isso tudo é que precisa, isso aí não tem jeito. Esse é o objetivo maior, então. Agora, veja, eu hoje queria chamar a atenção para uma coisa. Nós temos aqui um camarada aí, que é o Nicolas, que hoje está fazendo uma versão. Vamos dar uma batida. É o cara de amarelo. É esse que está de amarelo, está escrito Peace em cima do tórax, olha lá, é esse aí, tá certo? Esse aqui é o Nicolas, tá certo? Ele está completando 30 anos hoje, é isso? É isso. Não, a barba dele, já tem barba lá, a gente já está falando que é 30, né? É por aí. Professor. Olha, o outro irmão está ali, então estão vis-a-vis, está tudo certo. Agora o pai está aqui, a mãe está ali, quer dizer, a família está toda ordenada dentro da situação. O negócio está muito sério, muita energia. Professor, na segunda linha da parafatologia, a saúde parapsíquica na adolescência. O que você quer? Eu quero saber como que... Na outra saúde, nós falamos nisso também. Eu queria saber como que a progenitora, aí, no caso, pode estar auxiliando, como que o ambiente Por familiar... exemplo, foi na adolescência, aos 14 anos, que o meu processo parapsíquico se instalou definitivamente na minha vida e me ajudou em tudo. Então, essa saúde na adolescência é seríssima, parapsíquica. Foi isso que me ajudou. Ali eu já tinha delineado o meu caminho, a minha carreira, onde é que eu vou, como é que é, onde eu vou. De onde eu vim, por onde eu vou, tá? Tinha tudo já. No caso, adolescente, mulher que está começando aí, vem a questão hormonal, aí vem o parapsiquismo também, e começa a misturar tem que saber as estações. como é que é isso, etc. Agora, leva o seguinte, se a menina, a mocinha, a mulher moça, ela continuar estudando alguma coisa séria sempre, com laptop, alguma coisa, ela mantém o equilíbrio. Laptop e estudo ajuda demais. Pode manter a saúde da pessoa. Agora, isso na adolescência é muito importante. A menina, a moça. Professor, vale e na infância? A saúde parapsíquica, como é que também funciona? hoje já estão usando tudo, essas coisas, o processo todo a criança já começar a se mexer na comunicação das ideias. E ela trabalhar com a economia e a energia. Cada vez mais. E outra coisa, desenvolver, ver quais as habilidades dela, fazer o teste das habilidades pessoais, habilidades manuais, quais são, como é que é. Ver o aspecto do trabalhador braçal e o trabalhador intelectual que está ali. E ver para onde há uma tendência maior. Tem que definir essas coisas. Hein? Estimular a tendência ou não? Depende. Não, né, aí você tem que sondar o que a pessoa quer. Porque às lá vezes em casa eles tentaram me colocar as coisas, tentaram me estimular, tudo dentro da arte. 4 áreas dentro da arte. Eu dei conta em tudo. Agora veja, minha mãe era professora, aquilo me ajudou. No entanto, ela também era artista. Uma grande musicista, no caso. E do ponto de vista, assim, por exemplo, de desenvolvimento intelectual da criança, a criança fazer uma série de aulas diversas, sempre ajuda. Quanto mais ela estudar, melhor para ela. Às vezes ela não vai entender aquilo. Agora, só tem um porém, muito sério. É ver se a criança está tirando proveito daquilo. Porque senão, se ela está aborrecida, está indo contra tudo, quer dizer que ela não se adaptou, ela está mal colocada. A gente não pode forçar a barra das pessoas. No meio de vários irmãos, tem um
que sobressai, que está melhor do que os outros. No meio de vários irmãos, tem um que é tudo diferente dos outros, que não quer saber de nada, tudo para ele dá para trás. Então, e o que faz? Hein? E o que faz quando está assim? Ajuda naquilo que for possível, né? Cerca tudo que for possível. Coloca aqueles negócios do bombeiro que o cara vai julgar lá de cima. É o conceptáculo. Ajuda em tudo que for possível. Porque você falou para a Luimar agora, né? Se a adolescente resolver começar a estudar, usar computador, mas se ela não fizer isso, qual outra alternativa? Às vezes o homem do futebol é só, ele tem uma consciência podálica, é um bicho. Então ele tem que jogar futebol, não tem outro jeito. É o jeito dele. Tem que ver, ele é bicho ou ele é gente? Que tipo de consciência que ele tem? Isso tudo tem que ser analisado, tem que dar primeiro o diagnóstico, é isso que eu estava falando. Quer dizer que se agora, lá pelos 3, 4 anos, toda criança deve dar os inputs para ela e alimentar tudo que tem. Mostrar aparelhos, mostrar computador, mostrar comunicação, mostrar uma opção de coisa. 3 anos já é uma fase já séria. Aí ela vicia em jogo, em joguinho. O quê? E aí, não, você olha, corta os excessos. Sem limite não é educação. A maioria aí, os pais jogam lá e deixam qualquer um tomar conta. Outra coisa, eu estou falando é de filho que nunca teve babá. É gente que está sendo observada. Colocou filhote no mundo, a sua cria toma conta dele. 24 horas, tem que olhar. Isso vai até lá pelos 21 anos, quase sempre. Tem criança que não é assim, né? Eu, no meio desse termo aí, com 12 anos eu saí de casa, não voltei mais. Comecei eu mesmo a dirigir muita coisa, eu que olhava mais, tudo acabou mais. Eu, com 12, 13 anos, já estava olhando isso tudo. Aos 16, eu comecei a receber ordenado, tudo já mais sério, e com ficha assinada, até INPS. Já virei homem, eu dirigi os troços todos, já, a mesma distância, tudo, acabou. Tá, mesmo assim, aquilo era uma outra época. Agora, hoje em dia, fazer isso com adolescente... Não, hoje está mais fácil. Muito mais fácil. Na minha época era muito pior, todo mundo morrendo aí de doença, sem assistência de nada, não havia comunicação, não havia computador, não havia nada, bola. Não havia plástico. Hoje é a terra do plástico, tudo é de plástico. Aqui, ó, entra mexendo aqui, ó, tudo é plástico. Um monte de coisa de plástico aí. Faldo, mas segurar ainda mais uma adolescente mulher... Vem cá. No dia de hoje... Quem pariu sabe que isso é difícil. Então a pessoa já está com gabarito para tomar conta. Isso aí eu não acho que é problema, não. Se a pessoa pôs o filhote no mundo, é para tomar conta, que é isso? Se não tomou conta, vem tudo quanto é chuva de canivete em cima da pessoa. O problema é dela. Mas isso é óbvio. Professor? Sim. O senhor comentou ontem que, a partir da vontade, nós podemos dominar o sistema nervoso autônomo. Sim. E eu quero entender como que se faz isso na prática. Vai lá para a imobilidade física, veja o laboratório. Depois a gente conversa. Quando você dominar bem lá, a gente vem e a gente conversa aqui. Aí eu vou fazer um teste com você para ver como é que é. Tá certo? Tá. Agora, esse é o caminho. Uma outra coisa, eu posso chamar, por exemplo, a Ananda, ou chamar o seu filhote, e fazer cócega em você. E você ficar imperturbável com a cócega. Essa é uma das técnicas que a gente usa para saber o sistema nervoso neurovegetativo. Isso eu aprendi na infância por autodefesa. Pois é. Agora, então, outra coisa, além da cócega, existe outra coisa, existe o alfinete. Esse eu não aprendi. Tudo isso é possível. Nós estávamos comentando que você, acho que umas 2 semanas atrás, tomou contraste. E você tomou contraste de manhã e 11 horas você estava aqui. Aí, a semana passada, eu tomei o mesmo contraste. Ah, foi? Só que meio-dia eu estava na cama lá e pensando como é que o Valdo conseguiu. Tu és uma bestia. Aí, ó, precisa de chamar o Arlindo, ele é que fala. Tu és uma bestia, mas como? Ignorante. Aí como que o Valdo conseguiu escalar assim? Mas olha, leva tudo na esportiva. Falta é levar na esportiva. Gente, a esportiva é uma saída terapêutica. A gente controla o neurovegetativo levando... Saída terapêutica. A turma, às vezes, leva ao hospital muito a sério, né? Eu não acho que é assim, não.
Hospital não é uma coisa tão séria. Hoje já tem até os doutores da alegria, lá virou um picadeiro. Tem até os palhaços que entram para mexer com as crianças. Ô, Valdo, mas com dor de barriga não tem nada que fique sério. Mas tem um jeito de você superar a situação, né? Assim, nesse mundo, há rolha para tudo. Isso é um cara que falou lá em Botafogo. Professor Valdo, aqui na fatologia, né, conforme o senhor tinha respondido para ela lá no início, o senhor acha que na China vai ter mais possibilidades da energia entrar mais rápido na saúde pública? Vai, mas lá vai precisar de mais energia e lá tem mais gente. E os problemas são maiores do que aqui. Isso aqui é o rehearsal, é uma amostra, é um ensaio, está começando. Vamos dominar a situação aqui para a gente ficar preparado para dominar lá. Não, mas é que você fala que assim, né, de Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde. Pois é. Lá já tem mais possibilidades, né, do que aqui. Porque... Não, mas isso é secundário lá. O problema lá não é esse. O problema lá é, pergunta para os médicos como é que é difícil atender o povão quando tem gente mais no hospital. Agora, presta atenção, lá é 8 vezes a população do Brasil. Então, todos esses problemas de superpopulação e superlotação, lá é 8 vezes mais. Então, pensa só, a China é o senhor desafio, é o maior deles. Por exemplo, o povo pode achar que é a Índia, mas não é. A Índia ainda tem um pouco menos, lá tem 1 bilhão só de pessoas. E outra coisa, lá tem muita gente que está julgada às traças, porque tem uma diferença muito grande entre um extremo e outro do nível da sociedade. Na China já não tem tanto assim. A coisa já está mais acessível. E quando tiver também, as pessoas souberem mexer mais com energia e tiver mais profissionais da área da saúde dominando as energias, como é que você acha que vai ficar a indústria farmacêutica? A tendência é reduzir tanto medicamento que tem, qual é essa? Olha, eu acho que aí vai ser as necessidades do momento e o modo que é de tratar isso. A medicina vai caminhar muito para esse lado da energia, cedo ou tarde, não tem jeito. Agora, acho que o país que vai pegar isso em primeiro lugar vai ser a China, devido à acupuntura. Então, a acupuntura, a hora que eles defasarem a acupuntura que existe lá, isso aí vai melhorar. Porque a verdadeira medicina chinesa é a acupuntura, é a base do processo. Agora, ali tem que estudar um pouco mais. Se entrar com esses dados que eu falo, a pré-Kundalini, o problema todo nesse nível que nós trabalhamos, por exemplo, a arco voltaico, é uma coisa nova, que eles não usam isso, do jeito que eu estou falando. Agora, fazer isso assim na população, tem que melhorar. Você já pensou? Aí você está no EIC. Então, vai assim, não, você quer trabalhar no EIC? Sim. Você vai lá então e faz um arco voltaico com fulano e traz o atestado dele do seu arco voltaico. É o único jeito. Isso não seria bom para melhorar as ICs? Agora, outra coisa. Aqui houve uma indicação que toda quinta-feira você tem que se passar por arco voltaico, que a sua situação está precária. Vamos dar um jeito nisso até você melhorar. Estuda, a gente poderia, com o tempo, tem que estudar essas coisas todas para ver o que faz. Porque isso faria profilaxia de problemas físicos, né? E de outra ordem. Agora, também. veja, na hora que desenvolve, quem é que vai desenvolver? Primeiro, vai desenvolver quem fez o arco voltaico. Segundo, quem recebeu o arco voltaico. Terceiro, o grupo inteiro. Quando nós começamos com o processo da consciência-terapia, eu falei assim, precisa de fazer os grupos de consciência-terapia. Grande. Pouco a pouco tem. Não pode ficar só uma pessoa, não. 2 atendendo o outro, o terceiro. Tem que ser mais. Depois tem que fazer o grupo disso. E uma IC, tem que começar com um grupo de consciência-terapia. Até hoje nós não chegamos lá. Estamos caminhando para isso. Mas grupo de consciência-terapia, vários consciência-terapeutas juntos ou é consciência-terapia? Não, é o grupo das pessoas, dos evolucientes, que estão trabalhando em conjunto. Vamos ver, essa sala aqui, quem é que trabalha? São tantos. Então vamos fazer o grupo. Vamos atender todo mundo, passar o arco voltaico em todo mundo, ver a energia de todo mundo vai fazer estado vibracional e agora. Vamos ver a dinâmica aqui. Aquilo lá vai melhorar, que vai ser um absurdo. Agora, isso, quantos anos já faz, nós estamos trabalhando. O Júlio, por exemplo, tentou fazer isso no início, não deu. Até hoje, lá no beat dele lá. Isso aí demora.
Ainda tem ainda algum tempo, mas nós estamos nesse caminho. Professor, teve um dia que nós falamos sobre o Tribunal de Nuremberg. O quê? Tribunal de Nuremberg. Ah, sim. Da Alemanha. Hoje eu toquei no assunto indiretamente, falei no Eichmann e na Arendt. Então, professor, e o senhor me falou naquela época que o tribunal não foi nada. O importante foi a autoculpa que eles conseguiram verificar. Pois é, agora o nosso amigo Heidegger, ele não admitiu isso, ele não falou nada, ele nunca expôs o processo publicamente. Ele achava, a desculpa que ele arranjou, é que ele entrou no nazismo para combater o comunismo. Besteira, né? Isso aí um monte deles arranjaram essa saída. Mas ele não assumia. O cara era um artista, esse Heidegger, um artista. Um craque em matéria de arte, mas não em filosofia. Agora, empolgava, empalmava, vibrava todo mundo com ele, né? Era uma loucura o negócio dele. Como é que ficaram as transmigrações nesse caso, professor? As pessoas que foram expulsas. Eu não sei, esse aí eu não sei, com esse povo de nazista lá, eu não sei, né? Não sabe. Se de ver o rabo preso desse povo todo, né? Você tem que lembrar, se esses nazistas vão para outro planeta, é um monte deles, né? Não é um nem dois, não. É muita gente. Que o problema aí vai o magote. Vai a manada. Tem que ser. A manada de bicho. Bicho nazista. Voltando ao assunto ali da China que você estava falando, você acha que a razão física parademográfica lá também é 8 ou 9 para 1, que nem aqui? Ou você acredita que seja maior ou alguma diferença? Não, lá eles têm mais predisposição para as energias. Isso aí ganha daqui, né? Agora, o nosso negócio aqui é que nós estamos trabalhando um petit comité. É um ovinho desse tamanho. 1/8 da realidade lá. 1/8 eu estou sendo bonzinho, né? Faz bem o cálculo aí, que eu não sei se 1/8. Eu acho que é mais. É um pouco mais, é quase 9. Quase 9. Pelo menos 8,5. Agora, então, a gente tem que ponderar isso. Agora, nós também aqui temos uma consim para aproximadamente 9 consciex. Certo? Não, mas isso é a Terra. A Terra inteira, lá também. Isso é a Terra. Entendi. Então, presta atenção. A China tem 1,3 bilhão. Onde é que tem mais consciex na Terra? Claro. Professor. Agora, outra coisa. Exatamente. Lá é mais ou menos, o território é mais ou menos igual ao nosso. Não tem tanta coisa assim. Um pouco maior. E tem muito mais gelo. Em termos de terras utilizáveis, é bem menor. Bem menor. Agora, não é fácil. Eu sei que eu estive lá, eu vi isso tudo. Não é fácil. Certas plantações, os lugares que eles plantam com aquele chapéu de chinês, pelo menos era assim, hoje eu não sei mais como é que é. Muita coisa mudou de lá para cá. Aqui. Sim. Eu queria entender melhor essa desenvoltura do senhor, que o senhor sai de um assunto para o outro, assim, sabe, que nós estávamos falando da China, não, depois eu não saí de assunto, eu estou falando em consciência, assim. faz 60 anos, eu não saí desse assunto. E o senhor tem uma desenvoltura assim, de mudar para não tem desenvoltura, não. Eu estou falando de consciência faz 60 anos, nunca falei de sair disso. O senhor é assim, né? Consciência. É dízima periódica de consciência, tá certo? Reação em cadeia de consciência. Tudo é consciência. Então, eu não saí do assunto. Se você for olhar, o resto tudo é afluente. O resto tudo é estilhaço. Mas a explosão é uma só, consciencial. Agora, os estilhaços são muitos. Ela muda de país, muda, né, a etnia, a nacionalidade, mas Sei, ela mas vem cá, depois que você consciência. está mexendo com essas coisas, 60 anos ou 60 anos de praia, você já sabe até quantos grãos de areia tem 1 metro de praia seu. Você já sabe tudo. Então, o senhor Já pensou você saber quantos grãos de areia tem no metro de praia? Eu sei. Depois de 60 anos, você acaba decorando quantos tem. Por exemplo, quantos tatuí tem nesse quilômetro de praia? Eu sou capaz de falar. Então, veja, está cheio de grão de areia, está cheio de tatuí, tem peixe grande, peixe pequeno. Agora, você sabe, é preciso saber, né? Os peixes de boca grande não pode comer os peixinhos. Então, a gente tem que estar olhando isso tudo. Esse aqui que é o caminho mais sério. Eu passo para você que está no seu horário. Obrigada.
As pontuações da tertúlia de hoje foram 18 votos online, 7 perguntas respondidas online, 29 perguntas presenciais, 84 assinaturas no livro de presença e 16 praticantes da técnica de Invexis. Hoje temos 2 recados: Dulce, formação de autores; Thaís, reaprendência. Os verbetes para amanhã são atividade omnidimensional, categoria de comunicação, consciência política, cronoevoluciologia, dia da incompletude, eficácia explicativa, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório, pseudo-harmonia, quebra de regras, saúde física, saúde intelectual, saúde mental. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Formação de Autores, né, os tertulianos, teletertulianos, cognopolitas, todos os candidatos a serem autores da Conscienciologia. O curso começa dia 20, são 7 módulos, essa é a 5ª turma, e ele é focado em técnicas voltadas para o ciclo de produção da GESCOM, né? Então, a cada módulo são 22 horas aula. São 7 módulos no total, e informações mais detalhadas vocês podem ter no CAEC ou na própria Unescom. Obrigada. Bom, boa tarde. Em nome da Reaprendência, a gente gostaria de convidar todos os voluntários para as aulas abertas este fim de semana. Nós teremos 2 aulas ocorrendo sexta-feira agora, às 9 da manhã, sobre autoposicionamento conscienciométrico com o professor André Lima, colaborador da Conscius, e à tarde, às 15 horas, com a professora Marília Santana, sobre polimatia. Tá? É uma atividade gratuita e ocorrerá aqui nas dependências do CAEC, na sede da Reaprendência. Obrigada. O verbete da manhã é saúde intelectual com 15 votos. Obrigado, boa tarde, até amanhã.